O ministro André Mendonça, do STF, deve pedir a abertura de um procedimento para apurar a troca do delegado da Polícia Federal à frente das investigações da fraude do INSS, em que Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, é citado. Como mostrou a CNN, Mendonça, que é responsável pela relatoria do caso no STF, considerou insuficiente a explicação da PF para a substituição feita sem que ele tenha sido comunicado previamente. O relator ainda tem demonstrado preocupação com a possibilidade de interferência no caso em que o filho do presidente Lula é citado. Então, agora vamos ao debate. Muito boa noite, Soraya, Bortoleto e todos que nos acompanham. Começando contigo, Bortoleto, a troca de delegado pela PF blinda o filho de Lula? Boa noite, Débora. Boa noite, doutora Soraya e todos que nos acompanham pela CNN. Eu começo explicando de maneira rápida, dando a minha resposta. Não acredito que vá blindar o Lulinha. Até porque a Polícia Federal, aqui constantemente elogiada por mim em todos os seus procedimentos, efetivamente na sua maneira com a qual apura os seus fatos e tecnicamente apresenta os resultados à sociedade brasileira, tem todo o meu apreço. Porém, entendo eu que neste ato administrativo ela errou. Ela errou porque não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. E num caso sensível como esse, envolvendo o filho do presidente da República, parecendo estar envolvido em algo, por isso está sendo apurado, deveria ter a Polícia Federal, na intenção de nós não somente ser honesta e parecer honesta, ter convocado e apresentado as suas intenções de substituição de quem conduzia o caso ao ministro responsável no Supremo Tribunal Federal para tal, o ministro André Mendonça. Uma vez apresentado para ele, com certeza absoluta, chegaria, se a decisão foi feita de maneira técnica, a convencimento dele de que há necessidade de se fazer essa substituição. Veja, uma vez que não o chamou previamente, e logo na sequência nós temos já a observação dada pelo ministro André Mendonça de que não concorda com os requisitos apresentados pela Polícia Federal para substituição, nós temos um impasse. Veja, se voltar atrás e colocar o mesmo delegado, pode parecer uma intervenção, então, do Supremo Tribunal Federal dentro da Polícia Federal. Se não o fizer, fica em xeque esta mudança, porque essa mudança foi feita sem comunicação prévia, o que deveria ter sido, no mínimo, administrativamente avaliado. Então, chegamos ao ponto de que, mais uma vez eu insisto, não pode blindar o filho do Lula, por motivos óbvios, éticos e jurídicos, mas agora também e principalmente porque os holofotes estão voltados para a mudança do delegado que conduzia o caso. Por que foi trocado o delegado? Já foi explicado e não foi aceito. Então, acho que o novo delegado da Polícia Federal, em cumprimento das suas funções e alinhado com a maneira com a qual a Polícia Federal vem com esmero e cuidado, cuidando dessa situação, deve sim apresentar os seus trabalhos, de maneira alguma apresentando qualquer tipo de blindagem ou favorecimento ao filho do presidente Lula. Acredito que ao final disso tudo, o que espero eu, e acredito que a maioria das pessoas que estão interessadas nesta apuração, tenha sido verdadeiramente, única e exclusivamente, um erro administrativo. Um erro que eu ressalto, não precisava e não deveria ter acontecido, mas que dos males o menor. Que essa substituição não signifique nenhum tipo de proteção, que essa substituição não seja uma operação abafa, que essa substituição de maneira nenhuma faça com que a verdade não venha à tona e que a troca do delegado pela Polícia Federal não blinde o filho do presidente. Muito bem, Soraya, agora contigo. A troca de delegado pela PF, na sua avaliação, blinda o filho de Lula? Boa noite, Débora. Boa noite, Bortoleto. Prazer debatermos novamente. Boa noite a toda a audiência da CNN. Débora, primeiro a gente precisa dizer que modificações desse tipo na condução de inquéritos, elas são absolutamente corriqueiras e normais. Não se tem nenhuma estranheza com a mudança da titularidade de um determinado inquérito policial em qualquer uma outra circunstância. Mas eu concordo que nós não estamos lidando com situações que são absolutamente corriqueiras. Pelo contrário, nós estamos lidando com uma situação que envolve alguém
que é filho do presidente da República e que não por razão diversa leva justamente esse apelido de Lulinha. Então, é importante, sim, que se tenha absoluta transparência em relação a quaisquer eventos que ocorram ao longo deste inquérito. Claro que reservadas aquelas que são as informações absolutamente sigilosas, que precisam ser mantidas para os fins da investigação, o restante tem que ser absolutamente transparente. E não me parece que tenha sido adequado que simplesmente essa mudança tenha sido tomada como se de pouca importância tivesse. Aliás, até por uma questão de lianesa, fosse interessante comunicar aquele que está sob a condução maior dessas investigações no Supremo Tribunal Federal, que era o ministro André Mendonça. E, de qualquer sorte, ali se teria não só já resolvida qualquer discussão acerca dessa mudança ou não mudança de delegado, que vem num momento muito propício para um discurso de oposição que precisa encontrar alternativas várias para sair dos holofotes em função do escândalo do Banco Master e que, nesse caso, acabou tendo essa possibilidade de construção também desse discurso público, como disse o Flávio Bolsonaro, e se fosse o Bolsonaro que fizesse isso? Então, é importante que se tenha, assim, transparência na condução de quaisquer eventos, por mais simples que possam parecer. Agora, eu quero fazer um adendo importante. O presidente Lula, desde o início dessa investigação, que envolveu o nome do seu filho, sempre deixou muito claro que investigue-se tudo e a todos. E essa é a condução que tem sido dada. De maneira que não recebo com estranheza também, ou com qualquer receio, a notícia de que o ministro André Mendonça determinou a abertura também de uma investigação preliminar, de um procedimento preliminar de averiguação acerca dessa mudança do delegado. Porque isso vai trazer, sim, essa maior segurança em termos da lisura de tudo o que se passou. Mas vou fazer aqui também uma última consideração, essa de minha total sensibilidade. O ideal seria que não se trocassem delegados ou pessoas que estão envolvidas nessa investigação. Porque, como eu iniciei dizendo, é absolutamente corriqueiro que se tenha modificações, que são modificações que seja em termos mesmo de necessidades investigativas ou que sejam modificações de pessoas que vão estar à frente das investigações. Mas, como eu também disse, este não é um inquérito corriqueiro. Portanto, guardar um pouco de cuidado nesse inquérito seria muito bom. E seria muito bom que ele fosse conduzido do início ao fim pela mesma pessoa que vai formar uma convicção ao final sobre o indiciamento ou não. Eu acho que não estamos aqui buscando parâmetros idênticos ao que se tem no Poder Judiciário, com a identificação de um juiz natural, enfim, e mesmo o juiz que conduziu a instrução deve ser aquele mesmo que prolata a sentença, mas neste caso, esse cuidado seria interessantíssimo de ser observado. Muito bem, vejo que até em alguns pontos vocês, aliás, em vários pontos vocês dois estão convergindo, né, sobre esse assunto. Bortoleto, o caso envolvendo Lulinha, esse que a gente contou, repercutirá nessas eleições? Sem sombra de dúvida, porque nós nunca tivemos talvez alguém tão próximo do presidente da República, que é já declaradamente um pré-candidato à reeleição. Então, obviamente que os desdobramentos da investigação, eles vão ser trazidos para dentro dos debates eleitorais. Isso não há a menor dúvida. Aliás, diga-se de passagem, a CPI do INSS, ela foi palco para vários senadores, para vários deputados, tanto da direita como da esquerda, para poder deixar claro o seu posicionamento, em defesa ou não dos aposentados. Então, que nós nos lembremos disso durante o período eleitoral. E eu tenho convicção que uma apuração desta magnitude, ela vai trazer para dentro do debate essa conversa. E essa conversa, Débora, doutora Soraya,
quem está nos ouvindo, eu tenho certeza absoluta que não acaba aqui. Que, independentemente da substituição feita, que eu, lendo o motivo pelo qual também foi feita a substituição, eu particularmente entendo também escasso, desnecessário, deveria no mínimo ter pensado isso antes de fazer a nomeação de tal, já que queria fazer em outra esfera dentro da Polícia Federal e teria outro responsável por ser em outra esfera mesmo, mas que efetivamente nós temos o quê? Nós temos o filho do presidente sendo investigado. Nós temos um delegado da Polícia Federal que tem todos os relatos desde o início até a data de agora substituído, sem nada ainda a apresentar. Entra um novo delegado da Polícia Federal. Eu entendo que está até um período para poder se entender efetivamente em que pé que estava. Há um atraso dessa avaliação, que faz crer eu que nós chegaremos com isso ainda não concluído durante o período eleitoral. Então, este assunto vem para a arena do debate, vai ser jogado tanto para um lado como para o outro, e não só na eleição presidencial, porque os assuntos estão sendo apoderados para dentro das eleições de Senado, também da Câmara e até nas disputas que acontecerão dentro dos estados, que vão ter as suas bandeiras levantadas entre direita e esquerda. Isso é inevitável, estamos com o país dividido, e que nós nos lembremos, durante todo o período eleitoral, efetivamente, de todas as cenas que nós vimos durante essa CPI, essa CPMI. Porque ali ficou muito claro quem joga pelo Brasil, ali ficou muito claro quem gosta de apuração, quem não joga pelo Brasil e quem não gosta de apurar irregularidade e crime. O final das contas, infelizmente, a gente já sabe. Quem paga, paga eu e você, pagam os aposentados do INSS e, efetivamente, a gente fica esperando que a Polícia Federal, seja com qual delegado for, traga à tona essa verdade e que seja esclarecido os fatos e punido todo mundo. E, verdadeiramente, sem restrição nenhuma, todo mundo que estiver envolvido com essa bagunça, essa lambança do INSS. Soraya, o caso envolvendo Lulinha, na sua avaliação, vai repercutir nas eleições? Débora, tudo o que eu queria, e eu falei sobre isso várias vezes aqui na CNN, também no grande debate, era que nós tivéssemos construído, ao longo desses últimos anos, um clima no Brasil, não que fizesse com que desaparecesse o embate direita-esquerda, porque o embate direita-esquerda e a existência de um centro faz parte da democracia, mas um embate que fosse concentrado em duas figuras fundamentais, Lula e Bolsonaro. De maneira que tudo o que acontece ao redor da figura Jair Bolsonaro e dos seus filhos tem repercussão na eleição. E tudo o que acontece com relação a Lula e seus filhos e quaisquer outros parentes também tem repercussão. De maneira que nós estamos num clima tão polarizado que, independentemente, ou melhor, talvez diverso desse clima que nós temos aqui no grande debate, em que posições opostas estão colocadas entre direita e esquerda, o campo progressista e campo conservador, mas em que o bom senso impera a ponto de que, em alguns momentos, nós encontremos pontos de ligação, nós vamos ter uma grande arena que vai se colocar com duas camisetas vestidas, a camiseta Bolsonaro e a camiseta Lula. E isso não é bom. Não é bom para a construção daquilo que se imagina como uma sociedade livre, justa e solidária, e aqui eu faço a citação do que está no nosso texto constitucional, não é bom para a construção de um verdadeiro Estado democrático de direito. Então, é inevitável, a questão Lulinha vai surgir, vai ser explorada, assim como todas as demais questões de um outro lado que talvez pudessem ser exploradas naquilo que de político tem, de projetos de governo, de projetos de nação, de projetos de um Estado brasileiro. Mas, infelizmente, vão surgir com as rivalidades que nós já vimos. E quem sabe aqui todas as forças do universo nos reservem um clima de um pouquinho mais de paz, a ponto de nós não vermos repetir aquilo que já aconteceu em outros momentos, que resultou em atos de violência, violência verbal, violência física e até morte. Mas é disso que a gente está falando. Envolver o Lula, envolver o Bolsonaro, vai se tornar elemento nesse
octógono que se tornou a política brasileira, infelizmente.